ברית חדשה, פרשת שופטים. Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Eu sou a Morachaya. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima, a congregação dos israelitas, aqueles que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Vamos estudar a Brit Hadashah, o texto da Brit Hadashah referente a Parashat Hashavua, a Parashat Shoftim. O texto se encontra no livro de Atos dos Talmidim, no capítulo 3, versos 22 e 23. Vamos fazer a leitura. Pois Moshe disse: suscitar-vos-á Adonai, seu Elohim, no meio de seus irmãos, um Navi, profeta, semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda nefesh que não ouvir a esse Navi será exterminada do meio do povo. Baruch Hashem, antes de iniciarmos a explicação do trecho, eu peço a você que está aqui comigo, deixe um like nesse vídeo e também contribua com a nossa congregação. Ajude a espalhar a luz da Torá. Aproveite que estamos no mês de Elul e faça de Sedaká conosco. Baruch Hashem. Compartilhe este material, assista até o final, e assim você completará o entendimento e poderá espalhar a luz da Torá para todas as pessoas que indagarem sobre o Mashiach e Yeshua. Baruch Hashem. Vamos ler então o texto da Parashat Shoftim, que vai basear este trecho da Brit Hadashah, que se encontra no livro de Devarim, no capítulo 18, no verso 15. Adonai, teu Elohim, te suscitará do meio de ti, no meio de teus irmãos, Navi, profeta, semelhante a mim, e a ele ouvirás, conforme tudo o que pediste a Adonai, teu Elohim, em Horev, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz de Adonai, meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Adonai me disse: falaram bem naquilo que disseram. No meio de seus irmãos, lhes suscitarei um Navi, profeta, semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Baruch Hashem. Captamos o texto original onde o Eterno promete a vinda de Mashiach para o mundo, o profeta semelhante a Moshe Rabbeinu, aquele que traria a Torá sagrada para Israel. Baruch Hashem, aquele que traria as palavras do próprio Eterno para o povo, aquele que transmitiria a fala de Deus para seu povo Israel. Baruch Hashem, e é dito aqui, e foi repetido pelos Talmidim de Yeshua no livro de Atos, que quem não escutar o que diz aquele profeta, quem não ouvir obedecer o ensino de Mashiach e Yeshua, e o texto grifa a palavra Nefesh. Nefesh é a parte mais baixa da alma do homem. A Nefesh é onde habita o Yetzer Hara, é onde existe a guerra do faço ou não faço a vontade de Elohim, faço ou não faço a minha própria vontade. Onde habita a guerra interna, nesta parte da nossa alma chamada Nefesh. Esta é a parte que tem que dar ouvidos à palavra do Mashiach, do Navi semelhante a Moshe Rabbeinu. Porque, o que diz o texto? Quem não escutar será tomado dele contas. Pela Torá é dito contas, e pela Brit Hadashah é dito que a Nefesh será cortada, é dito que será exterminada do meio do povo, ou seja, será karet. Daí nós entendemos que o que importa são as palavras que Yeshua trouxe. E o que Yeshua trouxe? Trouxe a Torá sagrada. O israeli, aquele que é judeu, aquele que segue a Torá, ele não pode ser cortado, a sua nefesh não pode receber karet, caso ele não reconheça Yeshua como Mashiach. Não é esta a condição
a condição de receber Karet é não ouvir as palavras de Mashiach. E as palavras de Mashiach é a Torá sagrada. Ou seja, se a pessoa segue a Torá e essa pessoa não tem a compreensão que Yeshua é o Navi que o Eterno falou a Moshe, no momento que o povo mesmo pediu que alguém fizesse o intercâmbio entre Deus e eles, porque eles não estavam aguentando a voz, o poder do Eterno, estavam morrendo ao receber a voz do Eterno, das 10 palavras. Então o Eterno disse: eu vou enviar um Navi semelhante a você no meio deles, de entre eles, ou seja, das tribos de Israel. Dali seria suscitado, do meio do povo, um Navi semelhante a Moshe, que deveria ser escutado. A palavra escutar, ouvir, denota obediência. O interessante é que as pessoas acham que seguem Yeshua, o Mashiach. Até usam um nome que foi dado a ele pelas nações e professam um sentimento pelaquela figura criada que baseou-se na história e na vida real de um homem judeu chamado Yeshua. Contudo, pintada e redecorada e rebatizada pela idolatria, com uma roupagem romana e idólatra grega. Esta figura, que é venerada, adorada e amada, não se trata de Yeshua, e nem muito menos de suas palavras, e tampouco da Torá sagrada. Ou seja, as nações que seguem este personagem criado não ouvem, na verdade, não obedecem, na verdade, as palavras do Navi, do profeta que o Eterno enviou para Israel. Isso deve ser dito com todas as letras. Yeshua, o Navi, o profeta, que foi profetizado por Moshe Rabbeinu, do trecho da Brit Hadashah e da própria Torá, é o texto da Torá sagrada que diz: este Navi, este profeta, ele foi enviado para Israel. É muito grave dizer que ele veio para o mundo inteiro. Ele não veio para o mundo inteiro. Ele veio para Israel. Ah, mas e se ele veio, disse que amou o mundo de tal maneira e que enviou porque o mundo e não sei o que. Sim, entenda. Quando o Eterno cria o homem Adam, do barro, do Adamá, ele faz um único ser humano. Homem e mulher o criou. Um homem e uma mulher dentro de um só corpo foi criado, chamado Adão. Este Adão, dele, suscitou todas as 70 nações e Israel. No final das contas, a raiz lá de dentro do ser humano, de qualquer ser humano, é Adão. Adão está em todos. Todos vêm de Adão. Isso nos mostra que qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira manifestar o desejo de Tiferet do coração, vai fazer com que esta pessoa se torne Israel. Este desejo de retornar ao seu Criador, a se tornar Adão, aquele que foi criado das mãos do Altíssimo, aquele que recebeu o Ruach HaKadosh em suas narinas. É o desejo de retornar ao Pai e o trabalho de Teshuvah, o trabalho de retorno. Isso transforma o homem em Adão, isso transforma o homem em Israel. Israel nasce de dentro do desejo. Com isso, o que temos que fazer é vencer a serpente que habita em nós, é conseguir separar o bem do mal, é retornar, é fazer o pacto de volta, é conseguir ser Israel e ser reto diante de Hashem, seu Criador. E assim o Mashiach, o Navi, será para você, porque o Navi Yeshua, ele veio para Israel. Ele não veio
para quem não quer fazer o retorno. Ele não veio para quem não quer se voltar para o eterno. Ele não veio para quem não tem desejo de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ele não veio para quem não quer cumprir os mandamentos da Torá. Ele não veio para quem não quer ouvir suas palavras e obedecê-las. E as palavras de Yeshua são Torá sagrada. As palavras de Yeshua não é mimimi, de que passo a mão por cima de sua cabeça, vem comigo, eu morro por você e você vai para o céu. Essas não são as palavras de Yeshua. O Yeshua judeu, ele diz: pegue a sua estaca de tortura, coloque sobre as suas costas e me siga. Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E se você deixar o arado virar as costas, será cortado. Esse é Yeshua. Esse é o Navi, semelhante a Moshe Rabbeinu, que nos diz: volte-se para a Torá. Entenda, está diante de você a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Este é Yeshua, este é o Navi. Estas são as palavras que ele diz. E nossos irmãos Yehudi tradicionais, que não o reconhecem como profeta de Israel, enviado por Hashem, não são cortados na sua nefesh por não professarem ele como Mashiach, porque eles fazem o que é requerido de Hashem. Hashem diz a Moshe, nós lemos no texto, Hashem diz que devemos ouvir suas palavras e obedecê-las. E se uma pessoa escuta o que Yeshua diz, não importa se o assunto que ele fala é repetido pela boca de rabinos, repetido pela boca dos profetas Naviim, é repetido por qualquer pessoa que seja instruída na Torá Sagrada. O que importa é obedecer. O que importa é que a pessoa leve a sério o que está sendo dito. O que importa é que a pessoa vivencie as palavras que foram ditas por ele. Mesmo que esta pessoa não reconheça que está fazendo aquilo que o próprio Yeshua disse, porque ela não conhece o que Yeshua disse. Mas ela acaba por fazer tudo o que Yeshua disse, porque o que Yeshua diz é Torá sagrada. E quem segue a Torá, segue Yeshua. Mas quem nega a Torá, não segue Yeshua. Estes são enganados pelo sistema e são chamados de anti-Mashiach. Estão a esperar um anti-Mashiach e eles mesmos o são. Eles e seus falsos profetas. Que ao continuarmos o texto sagrado da Torá em Shoftim, iremos ouvir o que o Eterno tem a dizer sobre ele. Vamos ler o texto? Devarim 18, versículo 20 a seguir. Mas o Navi que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome de outros Elohim, esse Navi morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra de Adonai Elohim? Quando o Navi falar em nome de Adonai e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Adonai não falou. Com presunção o Navi falou, e não o temerás. Então temos como descobrir quem é aquele que é o falso profeta. Ele está a dissimular e falar várias doutrinas e inventar várias datas e inventar várias situações há muito tempo. Os falsos profetas, junto com a besta, que é dita chamada anti-Mashiach, estão por aí. Quando Yohanan trouxe em Rizayon, escritura feita no primeiro século, que já estava no meio de nós, já estava no meio das pessoas essas figuras, o povo ainda está a esperar para um futuro, um absurdo, porque o próprio César da época era um destes anti-Mashiach. Anti-Mashiach é aquela pessoa ou sistema que prega tudo o que o Eterno disse nesses últimos versículos que lemos. Aquilo que não saiu da boca do Eterno. Aquilo que o Eterno não disse. Ou seja, é alguém que vai proclamar uma doutrina e pregação contrária à vontade do Eterno. É aquele que se levanta contra a Torá. É aquele que diz que Torá passou. É aquele que diz que Yeshua, que não é Yeshua, que o outro, que é a roupagem de Yeshua,
Diz que Torá foi cumprida e que acabou. Este é o anti-Mashiach. E não é uma pessoa apenas, mas é um sistema que rege o mundo inteiro. E ainda mais com o seu falso profeta que fala por ele. Os falsos profetas são os porta-vozes. São aqueles que se levantam nos púlpitos, nas tribunas, sobre os palanques, para mentir, para se levantar contra o sagrado. Mas é dito que a Nefesh será cortada. Baruch Hashem, nós não fazemos mais parte disso. Nós agora nos apegamos ao profeta que é semelhante a Moshe. Interessante que o texto frisa semelhante àquele que faz exatamente igual. Moshe Rabbeinu, ele deu sua vida pelo povo, ele entregou sua própria alma, ele disse a Hashem, mata-me, pois se tu for matar eles, mata-me também. Assim Yeshua se comportou, ele entregou sua própria vida por seus irmãos. Yeshua foi até Mitzrayim. Quem é Mitzrayim? O mundo físico. É dito que ele desceu ao inferno para buscar os cativos. Contudo, os falsos profetas proclamam que após ele ter morrido, durante os 3 dias que ele ficou no Sheol, na sepultura, ele esteve no inferno para salvar pessoas que ainda não haviam conhecido ele. Absurdo total, porque a salvação vem de Hashem. É óbvio que Yeshua incorporou o papel de Salvador, mas a salvação é dada para o homem desde que ele é chamado de Adam no Gan Eden. Dado a ele a escolha, é dado a ele a vida e a morte. Isso é salvação. A salvação de nossa alma é nos libertarmos no nosso ego. A salvação da nossa alma é vermos o que é certo e o errado e escolhermos pelo certo. A salvação é a libertação da prisão do ego, daquilo que eu quero para aquilo que Hashem quer. A salvação não é uma figura humana. A salvação é uma atitude individual do ser humano. É uma libertação. Baruch Hashem. E nisto, nós vemos quem são os falsos profetas e os anti-Mashiach. E quem é o profeta verdadeiro? Pois o profeta verdadeiro tinha que ser, como diz a Torá Sagrada, e está sendo repetido na Brit Hadashah, no texto que lemos, é um profeta semelhante a Moshe Rabbeinu. É um homem que traz as ordenanças de Deus. É alguém que faz o intercâmbio entre a divindade e o povo. É alguém que sobe no monte. É alguém que passa 40 dias e 40 noites, ou seja, alguém que faz a transformação, aquele que migra entre os mundos. Ele entra nos mundos superiores para pegar os recados do divino, do sagrado, e trazer para o povo. É aquele que fala face a face com Deus. Esse é o profeta verdadeiro. Esse é que nós devemos escutar. A este devemos obedecer. Se obedecemos a Moshe, obedecemos a Yeshua, pois os dois são semelhantemente iguais. Baruch Hashem. Nisso, nós incorporamos completamente o judaísmo no sentido de aceitarmos a religião do povo de Deus e sabermos que a este povo foi dado o profeta semelhante a Moshe, que é o Mashiach, Yeshua, que trouxe a Torá em seus ensinamentos, que evita o Karet. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Vamos ficar por aqui na sabedoria da Brit Hadashah. Peço a vocês novamente, deixem um like no vídeo, compartilhe este material com pessoas que ainda estão no trânsito da morte para a vida e estão querendo se voltar para a luz sagrada da Torá e se tornar o povo de Deus, Israel, de onde suscitou entre eles mesmos o Mashiach Yeshua. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Lehitraut, Kol Hatovim Lekulam.